Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Contrato Social, um programa repleto de informações sobre a área do direito, inovação e Smart Cities. E hoje temos aqui a nossa convidada especial, doutora Celeste Leite dos Santos, que é uma das autoras do anteprojeto de lei do Estatuto da Vítima, promotora de justiça, gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos do Ministério Público do Estado de São Paulo, idealizadora do Memorial AVARC em homenagem às vítimas do Covid-19 e membro do movimento do Ministério Público Democrático. Também é mestre em Direito pela PUC São Paulo, doutora em Direito pela USP e especialista em Direito Penal. Econômico pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Doutora Celeste, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E antes da gente iniciar aqui com esse bate-papo, doutora Celeste, eu quero que você, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Doutora Celeste, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Aqui é um bate-papo, na verdade é um think tank de reflexões, de novas ideias. E eu queria que a gente iniciasse pelo tema Instituto Pró-Vítima. Olá a todos, é um prazer estar aqui, né, no podcast cujo nome já é bem sugestivo, Contrato Social. Gostaria de parabenizar o Dr. Thomas Law e nesse momento pedir para que nós eliminemos as formalidades, Celeste e Thomas, já que nós já nos conhecemos de longa data, já fizemos, inclusive, eventos juntos, Fórum Brasileiro de Vitimologia. Bom, o que é o Instituto Pró-Vítima? O Instituto Pró-Vítima, ele nasceu, na verdade, de uma necessidade da sociedade. Nós tínhamos já um projeto no Ministério Público que foi premiado na categoria Gestão no Conselho Nacional do Ministério Público. E nessa fase inicial era uma visão do Ministério Público, portas abertas para a sociedade. Então, nós literalmente escancaramos as portas do Gabinete de Justiça. E vieram muitas e muitas pessoas que não queriam só nos trazer problemas, queriam trazer soluções. E essas soluções, dentro de um viés burocrático, institucional, não era possível. Daí surgiu o Instituto Pró-Vítima para poder trazer todas essas pessoas que querem cuidar de pessoas, fazer diferente e trabalhar a aprovação do Estatuto da Vítima a nível nacional. Então, doutora Celeste, esse trabalho, qual que foram as dores, né? Porque aí, a partir daí, vocês tiveram algumas soluções. E hoje o Instituto tem feito muitos trabalhos que a gente tem acompanhado. Então, assim, qual que foi a evolução e toda a trajetória do Instituto? Exatamente. Não existe estrada sem pedras no caminho. Verdade. Acho que você, como empresário, Thomas, sabe bem disso, e também jurista. Tivemos várias pedras. A primeira, justamente, conseguir fazer esse start, ou seja, caminhar no Congresso Nacional o Estatuto da Vítima. Nós conseguimos, junto com o Republicanos, a Partido Republicanos, articular com o presidente Arthur Lira que fosse criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho reuniu pessoas representantes de todas as comissões e teve um relatório final de autoria do Gilberto Nascimento, e o autor do projeto é o Rui Falcão. Então, terminado esse trabalho, foi feito um requerimento de urgência. E até agora começou essa coisa de eleição e tal, e não foi ainda aprovada a urgência. Então, nós trabalhamos para que tanto as vítimas de crime quanto as vítimas de calamidade pública e desastres naturais possam ter um diploma que garanta os seus direitos. O Brasil está atrasado 40 anos nisso, Thomas, desde 1985, que é a Resolução 4085 da ONU.
Nossa, doutora Celeste, então isso é um fato realmente impressionante, né? De fato, é impressionante, mas assim, dessas pedras nós tivemos aceitação do Conselho Nacional do Ministério Público, então, para os promotores de justiça, trabalhar reconhecendo os direitos das vítimas é uma obrigação. Isso implica direito à informação, participação. Sempre que você propõe uma denúncia, se o seu promotor não está fazendo isso, procure e diga: eu quero ser indenizado. Você não precisa entrar com uma outra ação para ser reparado pelo dano que lhe foi causado. O próprio promotor de justiça pode pedir isso na ação penal. Bom, com essa questão no Instituto, nós passamos a ver, então, a vitimologia como uma ciência. Uhum. Uma ciência que é separada da criminologia, porque nós temos a criminologia muito focada na questão do crime e do criminoso, e você acaba entrando num círculo que é vicioso, porque você sempre vai trabalhar a questão do contrato social na noção de que nós tivemos o soberano e tinha os seus súditos. Sim. E os seus súditos, o que eles precisavam? De direitos, porque o poder era ilimitado, ele era absoluto. Aí surgiram, então, as correntes relacionadas ao contrato social. Porém, nós não vivemos mais em uma monarquia, né? Nós estamos num Estado democrático de direito, e a nossa Constituição ela tem um desenho muito específico de contrato social. Ela traz um desenho que nós somos um Estado que é social e democrático. Então, não cabe mais nós só falarmos em devido processo legal com a balança pendente só para a questão do réu. Uhum. E ignorando... O chamado indúbio pro réu, né, doutora Celeste? Então, você não elimina nenhum direito do réu. Você continua tendo o devido processo legal. Porém, você tem que olhar que aquilo impactou uma vítima ou uma coletividade. Você pode ter uma vítima direta. Então, você estava no metrô, subtraíram seu celular. Você foi vítima direta desse crime. Agora, um feminicídio que deixa 4 crianças órfãs. Nós temos vítimas dessa violência. Sim. Né? Inclusive, tem uma lei recente que fala que o Estado tem que indenizar essas vítimas no caso de feminicídio. Nos parece que a Constituição ela estabelece que seriam todas as vítimas de crimes violentos, não só os casos de feminicídio, mas avançamos. Inclusive, judicialmente, com base nesse leading case, nós podemos pedir para ampliar, porque temos que ter um tratamento isonômico para todas as vítimas. Então, nós temos as crianças órfãs de feminicídio, mas também temos as crianças órfãs da Covid, que não foram contempladas, por exemplo, e que tem uma grande movimentação social em torno dessa discriminação que foi realizada. Doutora Celeste, você acha que agora, em relação à legislação sobre a vitimologia, você acha que tem que aprimorar mais as legislações esparsas, o próprio Código Penal? Qual que é a sua opinião sobre essa reforma do modelo que já estamos hoje, mas que poderia melhorar em algum sentido? Bom, esse modelo de Código Penal ele começou de uma forma muito assim, enviesada, sem muito espaço para que a sociedade pudesse opinar, criando-se figuras que seriam totalmente incompatíveis entre si. Agora ele está chegando a uma maturidade, a Associação Paulista do Ministério Público, inclusive eu pude contribuir na parte do capítulo da vítima no Código de Processo Penal, mas nós não podemos encarcerar, para assim dizer, a questão da vítima apenas a regras processuais, porque ela é principalmente uma questão extraprocessual. Tem a ver com o ciclo vitimizatório e o tempo da vítima não obedece ao tempo do processo. Ou seja, é um outro momento. Na verdade, outro momento. A vítima é uma situação e o processo é outro. Exatamente. Mas ela não quer, por exemplo, ser revitimizada numa audiência judicial. Ela não compreende que ela está lá só para falar uma parte da história, que é aquela parte que ficou lá
no estrito limite de uma tipificação penal. Uhum. Ela quer contar como aquilo impactou toda a vida dela. E nós estamos fazendo um trabalho, agora inclusive tem a Lei Mariana Ferrer, que impede que o próprio momento em que a pessoa vai contar a sua história seja um momento mais traumatizante do que o próprio crime que a pessoa padeceu. Doutora Celeste, muitos casos de grande repercussão nacional popularizaram questões judiciais, como alienação parental, que é um tema realmente muito importante. Tivemos o caso da Ana Hickman. E também a violência patrimonial, que é um tema importante também, que está na Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Um caso que saiu nas mídias foi a da Suzana Werner. Como que uma pessoa, um cidadão comum, pode enfrentar esses casos de tanto como alienação parental e violência patrimonial, doutora Celeste? Quais são as suas orientações? Bom, essa questão da alienação parental, se você me permite, Thomas, eu queria contar uma história de uma vítima que eu atendi no Ministério Público. Ela morava no México e ela estava sofrendo com essa questão que o marido trouxe os filhos para o Brasil e ela não estava podendo ter acesso a eles. Então, estava essa questão do que hoje se fala em alienação parental e tudo mais. Em uma pesquisa no México, eu descobri que foi revogada a lei de alienação parental no México. Do México. Mas isso foi fruto de uma grande comoção social. Nossa. Porque uma mãe cuja corte obrigou a entregar os filhos para o estuprador, o pai que estuprava os filhos, ela matou os filhos e se matou para não ter que entregar o pai, que era o assediador, que era a pessoa que praticava justamente crimes contra as crianças. E aí, com base nisso, com essa comoção social, revogaram a lei. Ela foi revogada e me parece que só existe aqui no Brasil essa lei. Tem discussões no tocante até o próprio idealizador dessa teoria da alienação parental, que seria para justificar crimes de índole sexual, que essa teoria foi criada, mas à frente, que eu fiquei 5 anos à frente de vara de família e sucessões como promotora de justiça, me parece assim que o uso, embora assim na teoria faz sentido a lei, você estaria protegendo o filho, tanto a mãe quanto o pai têm os mesmos direitos e responsabilidades, tudo isso entraria numa lógica teórica muito bonita. Entendi. Mas, na prática, ele é usado como arma. Em geral, é uma arma que os homens, né, as pessoas do sexo masculino, usam contra as mães, até muitas vezes para diminuir pensão alimentícia e coisas desse tipo. Então, parece assim... O problema não seria a lei em si, mas o uso que é feito da lei. Se esse uso, na prática, se tornou totalmente desvirtuado, acho que é o momento de mudar. E tem jurisprudências já no tribunal sobre isso, doutora Celeste, que lida mais com essa parte prática? Então, eles acostumaram a aplicar a lei dessa forma. No início, eu também aplicava exatamente como estava previsto na lei. Porém, são poucos os casos em que as mães conseguem provar essa distorção e que isso está sendo usado para uma finalidade diversa. Por quê? Os tribunais, eles têm pouco serviço psicossocial. Como a quantidade é pouca para o volume de serviço, muitas vezes você fica aguardando 7, 8 meses para um estudo psicossocial. Quer dizer, então, na verdade, o ônus da prova é da mulher e ela precisaria até dessa ajuda do Poder Judiciário. Precisaria ter um acesso à justiça mais amplo. Nós precisamos... Agora, recentemente, nós tivemos a Lei Henri Borel, que, no caso de vítimas de violência doméstica e familiar, ela até revoga. Eu entendo que houve uma revogação tácita da lei de alienação parental, porque ele dispõe de todas de forma exaustiva das medidas protetivas às crianças e adolescentes, sejam elas as vítimas diretas
da violência doméstica ou como testemunhas. Testemunhas, então, presenciaram o crime. O que na vitimologia nós denominamos de vítimas indiretas, que tem que ter a mesma proteção pelo Estatuto da Vítima que as vítimas diretas. Uhum. E em relação à violência patrimonial, doutora Celeste, o que é a violência patrimonial e o que a gente poderia falar aqui do caso da Susana Werner, por exemplo? Bom, a violência patrimonial. Se nós pensarmos bem, a violência patrimonial ela é uma forma de violência psicológica. Porque você controla o acesso ou às contas comuns do casal, ao patrimônio. É muito comum, até peço desculpas, Thomas, porque eu sei que você é uma exceção, mas o homem, quando ele decide se separar, ele já decide isso ao longo de um tempo. Então, ele já vai ocultando o patrimônio do casal, tudo isso já virou... Informações, e tudo isso já virou empresas. E a mulher, ela tem um perfil, a maior parte delas, de pensar mais no relacionamento, aquilo que ela perdeu. Então, são ciclos diferentes. E, na prática, nós temos que, apesar da lei da Maria da Penha ser uma das 3 melhores leis do mundo, ela não é aplicada. Então, o tribunal ele não se preparou, pelo menos aqui em São Paulo, Mato Grosso é uma exceção, para aplicar a lei na forma como ela está prevista. O que a lei prevê? Que se houve violência doméstica, o juízo da violência doméstica ele não tem que decidir só se houve crime. Ele tem que decidir todas as questões. É um juízo de prevenção. É um juízo de prevenção. Ele é um juízo... especial. Ele é um juízo protetivo. Tá. Porque se você entendeu que as mulheres e a família, porque não é só mulher, é prevenção de violência doméstica e familiar, que a mulher e a família precisa de uma proteção por meio de uma vara especializada, não tem sentido você colocar isso numa vara de família comum. O que acontece na prática? A mulher denuncia, tem a medida protetiva, ele não pode se aproximar e, paralelamente o patrimônio já foi esvaziado, são pouquíssimas denúncias de prática de violência patrimonial. Isso porque a lei não cria um tipo penal, violência patrimonial é crime. Você vai ter que se valer das fraudes comuns, do direito civil ou do direito penal. Então, para que isso configure um ato ilícito. Enquanto isso, estão sendo realizadas audiências de conciliação do agressor com a vítima. Isso sem qualquer tipo de qualificação. De forma simultânea, separada, né? Mas, assim, quando há um desequilíbrio de poder, a conciliação e a mediação, elas não são as ferramentas adequadas para resolver esse tipo de conflito. Na Inglaterra, nós temos a ferramenta, por exemplo, que é uma das práticas restaurativas da conferência familiar. Então, no Reino Unido, por exemplo, que aqui a gente cria um mito. Não, vamos só punir, só que você pune o homem e pune a mulher e a família. No final, a resposta do Estado não satisfez ninguém, porque nem a mulher e a família restou protegida e nem o homem foi punido adequadamente, porque as penas nós sabemos que são extremamente simbólicas. E lá é uma forma de depoimento especial às inversas. Você entra, tem uma sala em que fica o agressor, o advogado do agressor, o promotor de justiça, o juiz, um representante da comunidade. Na outra sala fica a vítima com uma pessoa de confiança da vítima, que também é um grande erro que não se consegue compreender, que muitas vezes a vítima só quer estar com alguém para se sentir fortalecida, para colaborar com a justiça. Sim. E muitas vezes são retiradas da sala. Isso é um erro. Aí ela escuta por meio assim de videoconferência, por isso que eu falei que é uma espécie de depoimento especial às inversas, o homem narrando o que aconteceu. Se ele não está narrando, é sempre aquele estado tipo de negação, assim, não, eu não sou culpado, a culpa é dela, assim, não assumindo, não se responsabilizando pelo ocorrido.
aquilo é encerrado. Essa até é uma das grandes vantagens, que pena que o acordo de não persecução penal não é proibido para violência doméstica, porque ele tem essas possibilidades restaurativas infinitas, porque você não está quebrando essa coisa de devido processo legal, porque isso é uma ferramenta processual que serve para processo. Uhum. A gente está falando de inovação, a gente está falando de novos caminhos. Caminhos que não fiquem amarrados, engessados, e que você E que é mais célere também, né? E mais célere. Doutora Celeste. Então, o que tem de errado em uma pessoa se responsabilizar pelo ocorrido? Não vai constar na folha de antecedentes. Isso é extremamente produtivo para a vítima. Ela se sente reconhecida, ela se sente valorizada. Um dos acordos que eu fiz, por exemplo, era uma senhora que levava o pai todo dia para fazer transfusão de sangue. E o carro foi objeto de receptação na tal da Feira do Rolo. E eu consegui fazer uma conferência vítima-ofensor, na qual a vítima contou isso para o ofensor. Fala assim, olha, eu não pude levar meu pai para fazer transfusão de médico. E outra, eu trabalho como vendedora e eu tenho que ir todos os dias levar as roupas. Você acabou com a minha vida familiar e profissional. Aí o cara percebeu que não era só um carro que ele comprou na Feira do Rolo. Aquilo foi extremamente ressocializador. Uhum. Aliás, 100% dos acordos que foram feitos pelo Projeto AVARC, não houve nenhum tipo de reincidência. E mais do que isso, as vítimas elas tiveram uma resposta que a satisfazia. Se fosse o mesmo caso, aquele ambiente institucional, aquele ambiente simplesmente processual, a vítima não ia se encontrar com o ofensor, ia ficar cada um numa sala, Uhum. ela ia contar a história dela, não ia ser ressarcida dos prejuízos de ter ficado sem carro, e o ofensor ia ser condenado e teria dificuldade de arrumar emprego. Então, Doutora Celeste, conte um pouco para os nossos telespectadores como é que vem sendo a sua atuação no Ministério Público, né, em primeiro lugar, e quais são os gargalos que o Ministério Público ainda enfrenta no Poder Judiciário. bom, o principal gargalo hoje é justamente o Ministério Público como representante da vítima. Porque a Constituição coloca que o representante da sociedade ele é o promotor de justiça. Então, ele faz isso na área criminal, ele faz isso nos difusos coletivos, então, áreas de calamidades públicas, por exemplo, um desastre da Braskem que engoliu vários bairros. Tem um promotor de justiça por trás disso que fez um termo de ajustamento de conduta com a Braskem e que vem sendo cumprido, por exemplo. Sim. Os principais gargalos é essa compreensão de que, quando você fala em princípio da proporcionalidade, em juízo de garantia, nós temos que ter a dupla face do juízo de garantias. Isso quem fala muito é o professor Antônio Carlos da Ponte, na PUC. Uhum. Que ela tem que valer para os dois lados, porque senão o Estado ele não se legitima como no exercício da violência legítima. Então, no caso das vítimas, por exemplo, você acha que você já falou muito do trabalho que você vem fazendo pelo Ministério Público e também pelo Instituto Pró Vítima. Teria mais alguma coisa que outras associações poderiam ajudar as vítimas, doutora Celeste? Bom, recentemente nós fizemos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil de Guarulhos no projeto Humanitas. Então, é uma falácia que advogados, promotores não podem trabalhar juntos. Podem, sim, e devem trabalhar lado a lado. Sim. Nós estamos acolhendo os refugiados afegãos, que eles estão tendo muito problema no Brasil, porque tiveram vistos humanitários, mas não teve nenhuma capacitação em termos de emprego, em termos de continuidade de estudo, ou seja, de integração social. São pessoas que vêm de um país em situação de guerra, é o último lugar no mundo em equidade de gênero, então tem muitas mulheres e meninas que para lá é muito natural elas não poderem frequentar a escola.
Aqui no Brasil é obrigatório a frequência à rede de ensino. Então, estão tendo alguns choques culturais e esse impedimento de que eles possam simplesmente exercer a dignidade da pessoa humana como qualquer outro ser humano. Você tem um entrave muito simples de ser resolvido, por exemplo, que as pessoas querem cursar a faculdade, elas terminaram o ensino médio, elas têm o histórico escolar, o diploma de conclusão de ensino médio, mas está tudo em persa. E o Estado não fornece tradução para esses documentos, que obrigou o Instituto Pró-Vítima a ingressar com ação civil pública para obrigar o Estado a fornecer esses documentos. Deveria reconhecer o diploma no Brasil, para que o refugiado, o imigrante, possa, então, fazer o uso desse diploma. Exatamente, mas não adianta você simplesmente dizer venham para o Brasil e você não dá nenhum tipo de acolhimento jurídico, que, aliás, essa é a principal vertente do acolhimento que a gente vai fazer com a AB de Guarulhos. Nós entramos em contato com a ARO, que é uma organização de resgate de refugiados afegãos, e nós vamos trabalhar de forma articulada essas 3 instituições para identificar e, primeiro, fazer o resgate da memória dessas pessoas. Porque tem muitos dialetos que, inclusive, vão ser extintos. Então, até um resgate da cultura, né, da pessoa. Né? E nós vamos lançar no dia 2 de agosto um livro justamente dos refugiados afegãos, para que eles possam contar na sua própria língua, com a tradução em inglês e português, o que é essa experiência de vir para o Brasil, sair do seu próprio país e quais têm sido os gargalos, então, no acolhimento e aonde que o Estado brasileiro pode melhorar. E, doutora Celeste, além dos refugiados afegãos, tem agora, a gente percebe que existe os refugiados climáticos, né? Então, a gente percebe que o mundo tem essa questão do combate às mudanças climáticas. Como que o Ministério Público tem olhado essa questão do combate da mudança climática? Então, o Ministério Público ele tem uma vasta experiência na questão da tutela do meio ambiente. Existe muita omissão, muitas vezes, do poder público ao deixar que a população ocupe áreas de risco. Aqui em São Paulo nós tivemos, em São Sebastião, aquele desastre terrível. E já era documentado que o poder público tinha ciência que aquela área era de risco. Nós não podemos simplesmente jogar as pessoas na rua, então precisa ter uma política habitacional, então, para que aquelas pessoas saiam de uma área de risco e possam residir com dignidade em locais que sejam também próximos ao trabalho delas. Não adianta você tirar elas da área de risco e colocar 60 quilômetros, fazendo com que elas percam o contato com a família, o contato com os vizinhos, o contato com o trabalho, e tenha que recomeçar do zero a sua vida. Então, os refugiados climáticos, se a gente pode dizer assim, mas vamos dizer as vítimas, sim, como está previsto no Estatuto da Vítima, que a origem do fato traumático pode ser um crime, pode ser uma calamidade pública ou um desastre natural. E essa questão do clima é extremamente importante. Eu estive recentemente visitando a República da China e eles têm uma unidade de resgate muito eficiente de pessoas de desastres climáticos. Até propus a trazer a ideia aqui para o Brasil, porque ela é uma força-tarefa. Então, nessa força-tarefa, você não ficam compartimentos estanques. Você tem, ao mesmo tempo, tem um representante dos bombeiros, tem da polícia, mas tem médicos. Uma integração da comunidade. É, né? É uma unidade que funciona sem a patente, todos estão no mesmo patamar, na busca de prevenção. Então, eles já têm... Você está lá, eu que era estrangeira, eu já recebi um torpedo no meu celular falando, olha, perigo de terremoto.
Então tem o controle, essa parte que você traz muito, Thomas, da inovação, das cidades inteligentes. Do monitoramento também da área climática, né? Do monitoramento da área Isso climática. Então precisa ter um investimento maior do Estado, do poder público, nesse compromisso. Se nós temos essas ferramentas que podem ajudar que as pessoas saibam, por exemplo, que elas vão estar sujeitas a um desastre de grandes proporções, isso pode colocar ela em risco. Então, qual vai ser o plano de contingência? Né? Porque nós estamos sempre fazendo, até pela imprensa, grandes comoções sociais. Vamos ajudar. A enchente da Bahia, perderam tudo. Então, essas grandes comoções sociais, nós levamos cobertores, todo mundo doou alimentos. Aqui no próprio Instituto Pró-Vítima fez uma ação cujo destinatário era o fundo do Estado, porque nada contra as outras organizações, é porque nós não tínhamos conhecimentos seguros com relação a essa, assim, se isso realmente chegaria aos seus destinatários. Então optamos por fazer uma ação para que as pessoas doassem para o fundo do Estado. Foi leiloada uma obra de arte. Isso foi no lançamento do Instituto. Bacana. No Instituto Pró-Vítima. Bom, pessoal, agora eu vou chamar um bloco. O bloco de hoje é sobre as indicações de livros. Doutora Celeste, que você pode indicar para os nossos telespectadores. A gente tem telespectadores que são operadores do direito, a Jovem Advocacia. Então, eu queria já fazer essa colocação dos livros e a produção pode soltar a vinheta para a gente. Doutora Celeste, então quais os livros que você indicaria para os nossos telespectadores, os nossos amigos e operadores do direito? Bom, Thomas, eu não vou poder deixar de fazer aqui a propaganda do Instituto. A nossa revista internacional de vitimologia e justiça restaurativa. Se vocês entrarem no provitima.org e clicarem revista, vocês vão ter as 2 edições, já estão lançadas, e agora, para dia 15 de fevereiro, vamos ter a 3ª edição, que está bem interessante, que traz as vítimas de guerra, traz a questão de procedimentos de harmonização facial, quais são os riscos, que tipo de problemas você pode ter, traz a questão da vitimologia à luz da teoria do Foucault, por um professor da Califórnia, que é bem interessante, enfim. A sua mãe está escrevendo no artigo ou não, doutora Celeste? Ela escreveu nas outras 2 edições anteriores. Muito bom. E não, só fazendo parênteses, que a doutora professora Celeste, a professora da PUC São Paulo, que foi também minha professora do mestrado e doutorado. Então, queria mandar um abraço para a professora Celeste aqui. Queria indicar a obra Crimes Sexuais, que acabou de ser lançado pela editora Mizuno, e também a obra do Movimento Nacional de Mulheres Promotoras de Justiça. Então, os direitos humanos na visão das mulheres do Ministério Público. Vocês vão se surpreender quando você muda, que as mulheres não falam apenas de violência doméstica, elas tratam de todos os assuntos. E precisamos ter mais mulheres juristas penais, processualistas, em todas as áreas. Doutora Celeste, você milita pelo pleno funcionamento das delegacias de defesa da mulher pelo Brasil. Qual que é a importância dessa causa na política de enfrentamento da violência contra a mulher? Bom, isso é uma questão de você dar atenção e apoio à vítima. Se você chega numa delegacia de polícia, todas as vítimas... chega a pessoa com o roubador, o furtador, e muitas vezes aquela mulher já foi um grande passo. Ela conseguir ir à delegacia para romper um ciclo de violência e contar ou violência doméstica familiar ou questões de estupro. E ela precisa ter um atendimento que seja especializado. Então, o Estatuto da Vítima, ele prevê a capacitação de todos aqueles que trabalham diretamente com vítimas e também que elas sejam atendidas preferencialmente por pessoas do sexo feminino. Isso, inclusive,
além de já estar previsto no projeto original, hoje é lei. E isso implica uma política pública. Uma política pública precisa ter orçamento. Se você tira o orçamento da Delegacia da Mulher, ela não vai ter como investir, seja em questão de inteligência de investigação, seja em ter pessoas trabalhando. Então, precisaria ter um investimento maior. Não mudou até hoje o número de sala lilás, por exemplo. Nós temos o mesmo número de sala lilás que era há 4 anos atrás, que você adaptaria na própria delegacia uma sala destinada ao atendimento de vítimas de violência. Então, e na sua opinião, qual que é a delegacia de defesa da mulher que é a mais... que representa hoje a melhor delegacia que existe no Brasil? Onde seria essa delegacia, a doutora Celeste? É de uma colega delegada, Maria Luísa Bernardino. Ela é uma delegacia que funciona no interior e ela investe o próprio dinheiro dela. Ela fez a sala lilás, tem uma brinquedoteca, porque nós temos que pensar em violência contra a mulher, nós pensamos muito em mulheres adultas. Uhum. E esquecemos que o maior número de estupros são de adolescentes e crianças. E que precisa ter uma estrutura adequada para receber essas pessoas. A lei prevê uma escuta especializada. Então, precisaria também trazer uma outra que está expoente em Bauru, que tem um projeto que é da OAB, da Comissão da Mulher Advogada de Bauru, que estão nas delegacias fazendo um atendimento jurídico. Então, as vítimas estão sendo informadas quais são os direitos delas. Uma orientação para as pessoas. Na própria delegacia, quais são os direitos das vítimas? Ela vai narrar, porque a própria lei ela é complexa. Ela prevê, não, você tem que explicar se você tem filhos, se você quer que ele saia do lar, se você gostaria que ele não entrasse em contato com você, se você quer alguma indenização, qual é o patrimônio da família? Imagina uma pessoa que acabou de ser agredida tendo que responder a todo esse relatório de risco de vitimização sem nenhuma orientação. Isso você provoca um retrabalho até para as próprias autoridades policiais. Então, doutora Celeste, entrando numa pergunta mais técnica também e analisando o cenário político atual brasileiro, quais são os desafios e as perspectivas do Ministério da Justiça com a nomeação do ex-ministro Ricardo Lewandowski? Na sua opinião. Bom, o principal desafio é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido e identificar talentos de quem já estava lá e na própria sociedade. Acredito que ele tenha muita propriedade para fazer isso, já que foi ministro do STF muito tempo, é um professor universitário renomado e já foi advogado. Sim. Então, acredito que o ministro Lewandowski conseguirá. Mas a questão da segurança pública e também chamar para si a questão dos direitos das vítimas, porque as coisas avançam com apoio. Então, seria muito produtivo se ele chamasse para si essa questão da prevenção à vitimização. Prevenção à vitimização primária, ou seja, da comunidade em geral, da vitimização secundária, então trabalhar com as vítimas potenciais, e a vitimização terciária, que é aquela que já foi impactada ou por um crime ou por uma calamidade pública ou um desastre natural. Doutora Celeste, recentemente São Paulo completou 470 anos e o Pró-Vítima teve uma participação importante nas comemorações desta data. Quais foram as novidades no cenário cultural, histórico e o que tem pela frente? Bom, essa questão de sempre... A questão histórica é muito importante, Thomas. Uma honra poder participar desse livro que foi idealizado pela Vera Arte, que ela é curadora da Galeria Vera Arte, juntamente com o Thomas Lau, com o prefeito Ricardo Nunes e várias outras autoridades da cidade. Só
expressar a gratidão de poder ter esse espaço de fala, poder contar um pouco da minha história como pessoa e como promotora de justiça. E uma honra estar ao seu lado. E a exposição está no Conjunto Nacional? A exposição está no Hall Monumental da Assembleia Legislativa, as obras físicas, e nós temos totens que reproduzem a exposição no Conjunto Nacional. Doutora Celeste, quem compõe o Provítima? A gente não chegou nesse lado mais técnico, mas quem compõe o Instituto? Bom, o Instituto ele é aberto para todos aqueles da sociedade que queiram participar, então pessoas que cuidam de pessoas, mas ele não é um instituto propriamente jurídico, porque como a vitimologia é ampla, nós temos promotores de justiça, juízes, advogados, mas também médicos, psiquiatras. Nós temos uma parceria muito importante com a Faculdade das Américas, que a gente desenvolveu um protocolo específico de acolhimento emocional para a pessoa em situação de crise. Então, tem também professor de arte marcial, tem educador físico, fisioterapeuta, padres, pastores. Então, pesquisadores em geral também, né? Pesquisadores em geral. Então, venha se unir a esse movimento de fazer diferente, cuidar do outro. E quais são as perspectivas, os próximos eventos do Instituto, para a gente até divulgar aqui, se tiver algum calendário por esses meses? No dia 22 de fevereiro, a gente vai apresentar a plataforma HelloVotion pelo Instagram do Instituto. Ela é uma plataforma que existe já muito forte na Europa e nos Estados Unidos, que ela reúne organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ou ativistas. Então, se você não faz parte de nenhuma organização, mas é um ativista e gostaria de colaborar, você pode baixar o aplicativo HelloVotion. Já teve até TED Talk sobre o assunto e você consegue, por exemplo, eu vou fazer um evento, Thomas. Aí eu coloco lá, procurar voluntários na região do meu evento. Então, é a sociedade construindo, que a sociedade sendo um instrumento de transformação social. E com inovação, né? Porque com inovação. Então, vai ter tradução ao vivo do professor da Califórnia e nós vamos completar 2 anos em junho e em breve divulgaremos novidades. Doutora Celeste, a gente está chegando no fim do programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre todo o bate-papo que tivemos aqui e a sua análise desse programa. Esse programa é inédito. Eu gostaria de parabenizar você, Thomas Perr, que está sempre à frente do seu tempo, sempre trazendo assuntos que instigam, que trazem a reflexão e que buscam uma transformação social efetiva. Então, desejamos que tenha muito êxito. Na verdade, já assistiu o programa, já vou clicar e apertar o sininho. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigada, Thomas. Bom, então aqui eu declaro encerrado mais um programa podcast Contrato Social com a nossa amiga, promotora de justiça Celeste Leite dos Santos. Muito obrigado.